Diretamente do Rio de Janeiro. Vamos chamar então agora Vinícius Bertoli. Vinícius Bertoli vai falar com a gente hoje. E ele já está chegando aí. Alô, Vini! Hello! Como é que você tá? Tudo bom, meu lindo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Hoje a gente teve um engarrafamentozinho aqui de live. Imagina. Tá me ouvindo E bem? desculpa, me atrasei um pouco de chegar. Estou te ouvindo bem, inclusive porque estou com fone. Mas aqui, deu tempo, inclusive, de trocar de roupa para você, como eu fiz com todos os meus entrevistados, para te receber aqui na nossa sala virtual. Seja muito bem-vindo à Bahia, que eu sei que você não conhece ainda, né? Conheço. Conhece? Eu não sabia disso. Deixa eu te apresentar primeiro, Vini, que eu não fiz isso. Daqui a pouco você vai se auto-apresentar. Peraí que eu vou perguntar logo isso que não está no meu roteiro, porque eu achei que você não conhecia. Ó, Vinícius Bertoli. Para você que está no YouTube, em alguma hora, porque você vai estar vendo gravado, mas pode assistir em qualquer hora. E agora, quem está nos vendo no ao vivo do Instagram. Vinícius Bertoli é ator, cineasta, cantor, fotógrafo. Resumindo, ele é artista. É um artista brasileiro, né? A gente tem que fazer de tudo. Assim como eu, né, meu irmão? Hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Dança. Salve toda os dançarinos, coreógrafos e por aí vai. Ou seja, você chegou num dia em que nós estamos celebrando. E, menino, me conte, quer dizer que você conhece a Bahia, Vini? Você conheceu aqui em que situação? Eu não conheço muito Salvador. Eu conheço mais Ilhéus, aquela parte ali no São Paulo. Mais a praia, assim. Mas o carnaval, essas coisas você não chegou a ver. Tenho pânico de Você carnaval. falou que não gosta muito de confusão. Kátia, o amor. Seus fãs estão começando. Agora vai ser festa. A gente vai finalizar a noite com festa. Vini, eu quero. Vamos cantar? A gente vai ouvir música. Quero. Peraí. Mas antes de cantar, eu vou fazer aquela primeira pergunta que eu faço sempre na abertura. Que é, Sim. Defina-se em... Deixa eu te apresentar. Meu filho estava aqui, meu gato, estava aqui quase te visitando, mas é porque ele ia derrubar a câmera. Em um minuto, Vinícius Bertoli, se defina, por favor. Me definir? Em um minuto. Eu sou uma pessoa do bem, porque eu acho que dentro de mim só tem amor, assim, só tem arte, né? Eu sempre quis ter médico, astrônomo, padre, palhaço, aí depois eu vi que no fundo eu queria ser artista, eu queria ser ator, porque como ator eu poderia ser tudo. Aí depois eu comecei a fazer fotografia, depois eu comecei a ver que eu amava cinema, então eu acho que eu sou um grande sonhador, uma pessoa que quer propagar o amor, tentar transformar o mundo, mesmo que seja uma gotinha no oceano, mas que faça uma diferença, porque é isso, eu sou amor. Vinícius Bertoli, Da cabeça aos pés? Significa brilho, então significa aquele que leva a luz de alguma maneira. Eu quero levar a luz e tentar fazer com que as pessoas, depois que me conheçam, se tornem fiquem mais felizes ou de alguma maneira acrescente alguma coisa a elas. Eita, não sei se eu passei um minuto. Não, todos passam, mas enfim, é um bom desafio. Mas é por isso que é uma brincadeira. No final tem um stalker. Pois é. E tem mais uma coisa que você não falou, como é brincadeira, eu posso completar. Toda vez que Vinícius, eu falei isso pra ele hoje no Instagram, recebe ou foi no Zap, não sei, acho que foi no Instagram, um elogio, ele fica sem graça. Então ele fica meio tímido quando a gente elogia ele. Aí eu disse, vou agora não te elogiar muito, porque você fica sem graça. Não foi verdade, Vini? Na verdade, acho que a gente brasileiro, né, não tem muito essa coisa do elogio, até uma coisa que a gente tem que trabalhar. A gente elogia uma blusa, nossa, que blusa linda, aí você, ai, nossa, jura, é tão velhinha. A gente tem uma mania de, às vezes,
não aceitar muito o elogio, mas é porque não sei, acho que eu preciso ir para o analista trabalhar isso. E você viu que eu percebi na escrita. Não foi, a gente não Sim, estava nem. A gente já se falou por porque você telefone, também claro, é um mas foi artista, na né? escrita. Você é um Sim. artista, você é uma pessoa sensível, então é natural que você consiga captar isso. Isso é muito bom. E eu já Ó, aprendi o meu tio, minha contrário. prima, tá todo mundo aí. Ah, que delícia! No Mas Rio aqui é família, Confuso. Zona Z, meu filho. Deixa eu te falar, eu aprendi uma Galera, coisa. fica na live. E vai chamando os vizinhos virtualmente, mandando entrar. Uma coisa que eu aprendi foi exatamente o contrário, Vini, que elogio não se poupa. Porque você não sabe o amanhã nunca, você vive o agora. Então, elogio não se poupa. Então, sempre que eu me cruzo com gente do bem, gente encantadora, gente que traz coisa boa para mim, eu elogio. E assim tem sido com meus convidados, com as Que pessoas que eu tenho bom. cruzado na vida. E gente que traz música, então, eu não sei Hum, com as músicas que o Vinícius vai cantar aqui. Eu sei que ele vai cantar uma agora e uma no final. E eu quero que seja surpresa. Você quer dizer qual é o nome da música ou que já entre de surpresa? não, já Escolha. entro direto. Eu fiquei Então numa vá. dúvida do que cantar. Aí eu fiquei Aí se vai pensando, duas. mas será que eu canto alguma coisa voltado para esse momento? Será que eu não canto uma coisa? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou cantar aquilo que está no meu coração. Com certeza. E, e aí eu não sei se vocês vão ouvir bem. Qualquer coisa você me avisa, tá? Eu vou fazer igual a Ivete, vou soltar o áudio e vou cantar. Tá, claro. Tá todo mundo Então, fazendo isso. então vamos lá, gente. Fique na live agora, por favor. Coloque o coraçãozinho aí, por favor. Eu tô nervoso. Tô brincando. E aí? Adivinhou a música? Ainda não. Mas eu vou prestar atenção. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat all is falling, when can be turned away. Any chance and moment, and this is me true. He's enough for this past year's fire, just to be with you. And can you feel the love tonight? It's where we are. Isso aí, muitos corações. It's enough for this fight I at war. There we got this for. Vai lá você em casa. Can you feel the love tonight? How is led to rest? Isso aí. It's enough to make kings and vagabonds leave the very best. Nathalie, minha mãe, todo mundo. Ó, tem that the trees see color is gone, movies on return. There's a rhyme and reason to the word of God. Sorry, prosperous, just years prior, pity time is yours. And can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough for this fight I at war. There we got this for. And can you feel the love tonight? Tonight, how is led to rest?
is enough to make kings and vagabonds leave the very best. It's enough to make kings and vagabonds leave the very best. A galera amou aqui, eu só tava ouvindo você, muito bem, por sinal, e os comentários, que delícia! O pessoal falando da sua voz, enfim, que você arrasa. Nada gente, no final música, tem mais. Né, para alegrar esse momento que a gente está vivendo. Essa é a ideia, ainda mais que eu vim desde as 6 da tarde, eu vim com a Sara Jane, com um outro ritmo, uma outra vibe deliciosa. Depois a gente passou por uma série de outros temas importantíssimos e agora a gente falar de arte, para colocar as pessoas na cama. Hoje eu estou usando o bordão, eu vou usar sempre agora. Fica comigo essa noite. Fica comigo até o finalzinho da noite. E, né, fica com a gente. Ouvindo. A gente estava falando, outro dia a gente estava conversando sobre colocar as pessoas em caixinhas. Não combina mais, né, com o mundo, né, globalizado que a gente está vivendo, assim, essa segmentação. E nós artistas que temos sempre que nos reinventar, nos adaptar. A grana nem sempre é fácil e fluida, como todo mundo pensa, apesar de que eu digo sempre, estou em crescimento econômico, nunca, não pode dizer que está faltando, porque senão aí que o negócio falta mesmo. Total. Mas você tem uma visão, você é um cineasta, e ser cineasta no Brasil, de tudo que você faz, você é um multiartista, e ser um multiartista, e dentre as funções, ter a função de cineasta, é coragem. É para poucos. Como cineasta, não é para poucos? Não tem que ter coragem? Tem que ter coragem para você chegar e falar assim, vou viver de arte. Acho que só de você falar isso... Mas o cinema é uma coisa muito mais complexa ainda, né? Não? Principalmente. Que a gente sabe que o Brasil ele hoje é mercado. Ele não é uma indústria. Ele foi uma indústria no passado. Hoje em dia ele tenta ser. Mas ele ainda não é indústria. Qual é a diferença de indústria e mercado? Mercado é aquele que consome. O Brasil consome cinema. Né? A gente consome cinema americano, a gente consome muito. Indústria é quando a gente produz também. Entendeu? A Kátia, inclusive, que está aqui na live, ela Você fez filmes incríveis. Também, e ela é coordenadora do polo de cinema da Estácio. Ela está online. Que delícia! Aí, e você agora pode ser polêmico, tá? Porque eu sei que você tem algumas colocações muito polêmicas e contundentes, e aí eu digo sempre, eu deixo o meu convidado à vontade. Qual é a visão realista que você, Vinícius, cineasta, faz do nosso cinema atual, que é tão brindado, é tão colocado hoje para cima? Então, eu penso que o cinema ele está passando por uma transição de linguagem, de adaptação, porque hoje em dia a gente tem a internet. Então, as pessoas hoje em dia elas não estão indo mais ao cinema porque elas ficam em casa vendo Netflix, vendo no Amazon Prime, vendo no YouTube e por aí vai. E aí a gente hoje está tendo, na verdade, não só no Brasil, mas principalmente na indústria cinematográfica, esse grande impacto. Né? Porque antigamente as pessoas precisavam de um filme, ou elas alugavam o filme, ou elas iam ao cinema, ou esperavam muito tempo para assistir na TV. Hoje em dia você consegue baixar o filme, hoje em dia você tem filmes que são produzidos, por exemplo, na Netflix, que hoje em dia é uma indústria, porque eles produzem filmes próprios, que eles estreiam o filme no Netflix e que nunca passou no cinema, e não vai passar no cinema. Então a gente está tendo esse impacto. Eu acho que isso vai fazer com que toda a indústria, como já está repensando, porque hoje em dia você vê o ator que antigamente só fazia filme em Hollywood fazendo série de TV. Você via o ator que só fazia novela aqui no Brasil fazendo séries, fazendo filmes. Então, assim, você está tendo hoje essa miscigenação, sabe? E eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a ter uma nova estrutura. Uma nova estrutura dentro do cinema. Por quê? As pessoas não querem mais ficar 3 horas sentados para ver um filme. Ninguém consegue, igual o teatro.
As pessoas querem rapidez, as pessoas querem velocidade. Então, você começa a ter aí um impacto. Além disso, tem a tecnologia. Hoje em dia, você tem o cinema 4D, o cinema 5D, o cinema que tem temperatura, movimento, cheiro, tem, tem, tem vento, tem água. Então, você começa a ver as interferências da tecnologia dentro do cinema. Então, acredito que isso vai ainda dar muito pano para manga. No Brasil, infelizmente, como a gente é muito carente de tecnologia, eu acredito que isso vai demorar ainda um tempo para a gente ter. A gente também falou sobre a relação da fotografia com o cinema, né? O cinema nasceu de um acidente, a partir dos irmãos Lumière. Eu acho que isso é uma história interessante para a gente falar rapidinho, né? Só para a gente situar a galera de como é que nasceu o cinema. É engraçado, o cinema ele surgiu da máquina, né? Ele surgiu justamente com essa questão da indústria, porque os irmãos Lumière estavam sentados no trem. Quer dizer, existem várias especulações, essa é uma delas, né? E eles estavam sentados no trem, olhando a paisagem, e viam que a paisagem se movimentava. Então, eles começaram a entender que uma fotografia tirada em diversas vezes gerava um movimento. Então, surgiu como um experimento. Tanto é que era muito engraçado, porque eles começaram a filmar coisas aleatórias. Bebezinho, um trem. E aí, quando eles fazem uma projeção numa sala de circo, porque até então o cinema tem uma relação muito forte com o circo, lá no passado, as pessoas correm, porque o trem, a imagem do trem se aproxima e todo mundo acha que o trem vai sair da tela. Então, e aí com isso, o cinema ele foi passando, ele não tinha ainda uma linguagem. O cinema ele era só uma câmera que filmava. Então não se tinha narrativa, não se tinha cortes, né? O que é um corte, para você entender? Uma cena de terror. Eu vou, abro a porta e a imagem da maçaneta, depois a imagem da minha cara, depois a imagem de uma coisa, e aí a cena. Não tinha isso. O cinema ele era uma tela aberta e várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Depois que você vai começar a ter essa linguagem mais definida, entendeu? Um Griffith, que vai lá atrás, começar a fazer uma narrativa que a gente chama de um corte mais intelectualizado, fazendo uma montagem de construção de tempo, de intenção, e por aí vai. Só que o cinema, ele não era visto como algo para ganhar dinheiro nesse sentido. Ele não foi pensado, vou colocar o cinema para competir com o teatro. Não se tinha esse pensamento. O cinema ele foi foi feito uma câmera e as pessoas filmavam. Aí eles começaram a filmar as atrações do circo e começaram a colocar imagens do circo, do mágico, do palhaço. E aí depois que eles começaram a ver que poderia ter uma linguagem, e aí o Griffith que vai fazer essa condução dessa linguagem, e aí tem uma questão que o cinema está na Europa, vai para Nova York, depois de Nova York tem um monopólio dos filmes, e aí eles vão se mudar para o oeste dos Estados Unidos, que vai virar Los Angeles, né? A Califórnia. E ali se nasce, então, o polo de cinema, que até então, no primeiro momento, ele era visto muito como uma forma dos americanos mostrarem a sua cultura para o mundo, e depois isso vai crescendo, vai se formalizando e por aí vai. Um pouquinho... Gente, eu estou resumindo muito um pouco da história. Eu sei. E eu fiz questão da gente contar um pouco, você contar um pouquinho dessa história, porque muita gente não sabe, e eu acho ela muito interessante, porque ela reflete, na verdade, a evolução do próprio ser humano. Nós estamos em constante evolução, e a arte reflete a vida. É uma coisa que o tempo inteiro eu venho falando e repetindo, que a arte é o reflexo da vida, da evolução do ser humano, das nossas angústias e das nossas dores, né? A gente, inclusive disso, dessa coisa do artista, né? Como o artista cria na dor, não é, Vini? Por que será isso, que a gente cria muito mais na dor do que na hora que a gente está feliz? É porque, na verdade, quando você está feliz e realizado, você não consegue enxergar muitas coisas internas. Você está feliz, você está alegre, você está curtindo a vida. Você acabou de ganhar na Mega Sena, você tropeçou numa pedra. Você vai ficar xingando, questionando a vida. Meu Deus, tropecei na pedra. Não. Você, estou feliz, estou rico. Então,
a felicidade, ela te traz esse entusiasmo. Não é que não se crie na felicidade, não é isso. Até porque a comédia, ela vem também de uma dor, ela vem de uma crítica, mas ela tem esse intuito de fazer você rir. Mas você pensa que quando você está na dor, quando você sofre, a sofrência, né? Ela faz você repensar os seus valores, repensar quem é você como ser humano, repensar os sentimentos. E a tragédia, né? Se você for pensar para você ver, nenhuma história de cinema, de novela, de teatro, não tem um conflito. Tem que ter um conflito, tem que ter um Tem que ter um problema, conflito para ter uma história. A nossa natureza é essa. Se você chegasse e falasse assim, olha, hoje, a partir de hoje, você é feliz para sempre. Acabou, você vai ficar louco. Vai morrer de tédio. Sim, vai morrer de tédio. Porque a nossa natureza oscila. Então a gente conhece o que é alegria pela nossa dor. A gente conhece o que é o claro pelo escuro. A gente sabe o que é o salgado porque a gente já comeu uma coisa doce. Então a gente precisa dessa coisa. E a felicidade, o sentimento, nada é eterno. Nem a felicidade, nem a tristeza. Nem esse momento que a gente vai passar é eterno. Então vai passar também, a gente vai ficar feliz, assim como o tempo. Um dia está chovendo, outro dia está sol. Mas é interessante pensar nisso, que a felicidade ela é um sentimento que a gente carrega como se fosse uma utopia da gente encontrar a plenitude daquilo. E aí quando a gente encontra a plenitude daquilo é quando acaba a vida. Porque a gente morre, vai para o paraíso e o paraíso é perfeito. Entendeu? Então, na dor, a gente consegue enxergar o outro. Por exemplo, uma comédia, uma comédia ela é muito regional. Exemplo, uma comédia carioca, uma comédia baiana. Agora, uma tragédia carioca é mesmo identificada que uma tragédia baiana, que uma tragédia inglesa. Então, os filmes de drama, eles têm uma capacidade de extensão maior, porque a gente comunica mais na dor. Por exemplo, se eu te perguntar o que você fez no dia 13 de agosto de 95, você lembra? Eu não, péssimo disso. Agora, se eu te falar... A não ser que seja... Se você... Eu sou capaz de responder o seu, porque eu stalkeei seu Instagram. Não, do que o mas meu. olha, agora se eu te perguntar, Tony, o que você fez no dia 11 de setembro de 2001? Eu sei. Foi as Torres Gêmeas. Não, mas você lembra do dia, como foi o seu dia? Não foi você não está falando da Torres Gêmeas, claro, lembro. Eu estava falando, inclusive, com um cenógrafo meu, na hora que isso aconteceu, e a imagem não me sai da cabeça, e é interessante, porque aí é um recorte do dia. Meu dia parece que só durou naquele dia até meio-dia, sabe? De meio-dia em diante, não me pergunte. Aí eu te questiono, por que você consegue memorizar um fato traumático, uma tragédia, e você não consegue lembrar, às vezes, de um dia de aniversário que você fez uma certa idade? Porque a dor, a gente tem uma ligação com a dor muito forte. É um mistério da vida, né? É um vazio que a gente precisa preencher como artista e como ser humano. Por isso que a dor é algo que a gente valoriza muito e é importante. Se a gente for ver, por exemplo, o sertanejo, é sofrência. A sofrência, meu filho, nasceu na terra do carnaval, com Pablo do Arrocha e mais uma galera aí, meu filho. Você já ouviu o Pablo do Arrocha, né? É sofrência, já. ó. Não, então, mas é isso que eu estou te falando. A dor, ela é algo que ela fixa na gente de uma maneira e ela faz parte da nossa natureza, só que a gente luta para que a gente não consiga para que a gente consiga ser feliz constantemente. Só que ser feliz constantemente é bom, mas é chato. Então a gente precisa oscilar. A gente tem que valorizar. O dia que você está triste, valoriza essa tristeza. O dia que você estiver feliz, valoriza. Só não fica nela, né, Vini? Só não pode ficar logo, não fica nela, não sai dela. Nada dura para sempre. Nem a depressão dura para sempre. Sempre tem. Menino. A gente só sobe quando desce. A gente não consegue subir se a gente está no topo. Então a gente tem que ir para o fundo do poço. E aí do fundo do poço na obra teatral que virou filme, filme que virou peça, Ensina-me a Viver, tem uma frase só que diz bem o que você acabou de falar. Isso também passará. Se você aplicar essa frase,
para qualquer situação, boa ou ruim, na boa você vai aproveitar ao máximo os momentos da vida. E na ruim vai lhe dar um alívio de você entender que aquilo vai passar, não adianta ficar remoendo. E o importante que você falou também do contraste, que eu acho que é extremamente importante. Agora eu vou fazer um recorte aqui, ó. Pá! E vou voltar para o cinema brasileiro, porque eu tenho uma outra coisa interessante que eu estava conversando com você e quero anunciar mais uma vez que no final vai ter mais música com o Vinícius Bertoli, que é, como vocês já viram, talentosíssimo. E antes da música vai ter o Stalk, que é meu quadro, eu estou aqui controlando o tempo. E antes do Stalk, que está aqui anotado, a gente vai ter umas sugestões. Eu e Vinícius vamos tentar aqui improvisar sugestões para vocês de séries e filmes para assistir ou que já tenham assistido, que a gente não tem para puxar na internet, assistir no Netflix. Então tá anotado aqui essas promessas, eu vou tentar cumprir, tá? Ó, muita coisa. Então assim, sabe o que você pode fazer para assistir depois que acabar aqui o Zona Zen? Hoje agora com o Vinícius Bertoli. A gente não vai dizer agora, só no final. Vamos falar sobre a pornochanchada no Brasil. Eu acho um tema interessantíssimo, porque, de alguma maneira, ela teve uma relevância para o cinema. Ela aqueceu a economia do cinema numa época em que não se produzia outra coisa a não ser pornochanchada e os Trapalhões. Para quem não se situou ainda na época, estamos falando aí 60, 70, precisamente década de 70. E aí, qual a relevância que a pornochanchada teve para o nosso cinema? A chanchada mostra pra gente que o Brasil ele era uma indústria, né? Você tinha milhares de produtores que faziam milhares de filmes mensais e você tinha várias estreias. Você tinha o Odeon, a Cinelândia aqui no Rio, em outros lugares em São Paulo, acho que até em Salvador, cinemas de rua, porque as pessoas iam para assistir, iam para rir. Você tinha uma valorização da mensagem, você tinha uma valorização da arte como um todo. Os artistas, eles faziam a pornochanchada, mas faziam de forma séria. Diferente de ser uma coisa... era mais um erotismo do que um pornô, no sentido da palavra. Porque se tinha uma história, se tinha um contexto. E era interessante, foi muito interessante para o cinema brasileiro, para a arte brasileira, porque nós consumimos e nós produzimos muita coisa. Então você tinha um mercado e você tinha a indústria. Depois disso, com o final da pornochanchada, no início dos anos 80, você vai ter, na verdade, infelizmente, muitos cinemas fechando, os shoppings começam a serem criados e começam a fazer salas menores. E aí você já começa a ter o impacto do cinema aí. E você começa também a perceber que, pelas leis que existiam na época, de incentivo, enfim, que eu não quero entrar nesse aspecto muito político da coisa, você começa mas a gente também... sabe, é importante falar, só situar, desculpa, o contexto, a gente sabe que tudo isso existia foi na ditadura militar. Isso. Né? Que e aí você começa a ter também esse impacto. E aí quem vai salvar o cinema brasileiro são os Trapalhões e a Xuxa, que vão fazer milhares de filmes de comédia, lançamentos anuais, acho que 1 ou 2 por ano. E aí você começa a ter um pouco desse alimento. Porque o Brasil, apesar de ter tido esse impacto, ele nunca deixou de consumir o cinema. Então, você tem Dirty Dance, você tem filmes incríveis dos anos 70, 80, dos anos 90. E aí, lá para meados dos anos 90, que a gente começa a ter a Ancine, e aí você vai começar a ter um órgão que vai regularizar mais, aí você começa a ver já produções interessantes, aí você já tem a Central do Brasil, que vai ser um grande boom para o cinema brasileiro. Tanto é que a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar como uma atriz brasileira naquela época. Você depois vai ter Cidade de Deus, você vai ter Olga, você vai ter grandes filmes, grandes produções. E aí se tira um pouco dessa máfia de impostos e tal, de incentivo, e aí você começa a ter um respiro e começa a nascer aí a comédia, as versões de Pernas pro Ar, de Se Eu Fosse Você, e por aí vai. Entendeu? Na minha ótica, a base do cinema brasileiro é a comédia, mas é a comédia. Brasileiro não gosta de filme, é engraçado. Eu estou falando isso porque quando eu entrei para a faculdade de cinema, a Kátia está aí online, ela vai saber.
eu montei um projeto de um filme de terror. Isso eu não contei para você. E aí, Você quando eu contou fui sim. filmar, aconteceram Contou. coisas bizarras no set. E aí eu decidi não terminar o filme. Por incrível que pareça, aconteceram coisas bizarras. Mas eu não vou contar aqui porque a gente tá se divertindo. Mas tipo de fantasma? De situações Ah, isso você assim. não contou, não. É, É eu isso que não eu tô falando. contei. Todos os convidados hoje deixaram perguntas no ar. Deixaram aquele Não, gostinho de quero aconteceu, mais. ó, por exemplo, o primeiro dia de set, primeiro dia de gravação, uma garrafa da cozinha explodiu. E todos os bocais do fogo estavam abertos e não tinha ninguém, e não estava aceso. Entendeu? Começaram a acontecer umas coisas bizarras no set. Porque o filme mexia com o demônio, mexia com essa coisa do mal, então era uma coisa muito pesada. A luz apagou do nada, várias vezes, ninguém mexeu no interruptor, enfim. E aí, voltando a falar, e aí eu fui fazer uma pesquisa, por que que o cinema, a fantasia, o terror, não eram coisas muito vistas no Brasil? É porque as pessoas têm dificuldade. Primeiro, uma tecnologia brasileira, que a gente não tem essa valorização. Então, os efeitos especiais, você não tem ainda valorização. A Globo, ela faz muita coisa, mas muita coisa manda para fora. E segundo, que as pessoas não gostam da língua. Então, as pessoas não gostam da língua brasileira falando coisas de fantasia, entendeu? As pessoas estão habituadas ao inglês. Então, você vai ter o Zé do Caixão, que é aquele cinema do absurdo, cinema do horror, e só, cinema de terror. Mas o brasileiro consome muito Que não mais mete coisa. medo. Que a gente não Não, consegue sentir mete medo. medo. Por favor, mas não medo, entendeu? Então, Entendi. assim, é Fala. meio isso. Desculpa, pode falar. Não, você, já falei, vocês é que mandam. Eu é que, você sabe que o Instagram nos dá um tempo e eu fico no desespero aqui, cheio de curiosidade. Eu lhe disse que meu problema é o contrário, porque tem muita gente que tem 1 hora e não sabe o que vai perguntar. Eu tenho 1 hora e tenho um problema porque eu queria 3 horas com o mesmo Ó, convidado. Você o vê que as pessoas Haddad estão entrou super aqui agora. participando. O Haddad entrou na live. Haddad! O Haddad, Ô, Haddad, ele fez salve! o documentário da Rogéria, ele foi o assessor da Rogéria até o final. O documentário da Rogéria tá incrível, tá no Now. Quem puder assistir, assista. Eu A super quero. Rogéria foi uma grande personalidade brasileira e a gente precisa valorizar os nossos artistas brasileiros que fizeram história. Fizeram história no momento que se não se tinha rede social, que você não tinha esse boom midiático, que você tinha que realmente ralar muito para você aparecer, para fazer seu nome, para o público te amar e gostar de você. Então isso é muito legal. E o Haddad, ele Ó, já esteve com a ficou. Você Rogéria já até deu o uma último. sugestão. Já saiu uma sugestão. Né? A gente ir Isso, no Now vejam. assistir O O documentário é filme da Rogéria. maravilhoso, está no Now. E não é um documentário daquela coisa chata de ficar ouvindo o depoimento Com do outro. certeza, Não, deve tem ser maravilhoso. história, tem imagens, tem uma dinâmica incrível. É um filme maravilhoso. Qual o nome do documentário da Rogéria? Já vou anotar. Vamos anotando, gente, pra gente saber o que Deixa a gente pode fazer depois do Zona Zen de hoje, além de comer, né? Porque eu tô com fome. Ah, já que vocês sabem que eu tenho, né? Falei no início. deixa eu ver Marmitas aqui, da ó. Mai. Documentário Enquanto você Rogério. procura, eu quero também que a gente fale do seu projeto que vai estrear em breve, Terceiro Sexo, que eu assisti o teaser e achei interessantíssimo. Inclusive, quando você procura, eu vou falando, tá? Ah, então, você conseguiu Olha, achar? Rogéria, senhor, ó, o Haddad acabou de colocar aqui, gente. Rogéria, senhor Astolfo Barroso Pinto. Estou vendo aqui agora na Pronto. internet. Quem puder, assista. É muito Eu bom. vou assistir. O E terceiro todo mundo vai sexo, assistir. a Kátia está até aí presente, se ela tiver, ela vai poder também falar um pouquinho. A Kátia e eu fizemos um documentário chamado Terceiro Sexo. A gente foi um tema da minha faculdade, que eu comecei a gostar de documentários, e aí eu fiz um curta chamado Terceiro Sexo, e aí, ó, tá no Now e no Vivo Play, E no gente. O Vivo Haddad está Play. falando aqui. O Haddad é maravilhoso, o produtor dela, foi no Bial, falou também no filme, fez uma mega divulgação. E esse filme está bombando ainda, vai bombar. Ele vai entrar em vários festivais internacionais e vai representar muita gente no Brasil. Então, e aí o documentário que eu fiz, a gente começou, eu fiz um curta. E aí a Kátia falou, pô, Vinícius, esse filme tá incrível, o documentário.
tá muito interessante, vamos deixar ele mais longo, vamos fazer um longa. Aí eu falei, você embarca comigo nessa? Ela, eu embarco. A gente entrevistou muitas pessoas. Nós entrevistamos transexuais e travestis da terceira idade e entrevistamos pessoas da nova geração. E traçamos um paralelo entre as travestis transexuais da terceira idade para as atuais. Porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender o que é gênero, o que é sexualidade. E aí, esse filme, O Terceiro Sexo, ele vem justamente para esclarecer um pouco disso. Esse ainda vai estrear, é importante a gente dizer. Vai estrear ainda. Eles podem ver o teaser no YouTube que eu assisti. É porque tem uma loucura esse negócio da mudança, da política, das leis de incentivo. Então a gente meio que teve que dar uma parada nisso. Mas a Leandra Leal fez o documentário de Divinas Divas também. Divinas Divas é fantástico. Inclusive eu quero ver de novo. Ganhou, ele falou que ganharam 4 prêmios já ao filme da Rogéria. Então é muito legal, gente. E a Rogéria, que é o Astuto Barroso Pinto, ela deixa muito claro que ela é ele, que ele é ela. E, enfim, é muito bom. Assista. Eu vou ver hoje. É uma coisa assim. Tá organizada na minha vida. GLBTQI+, o que for, o filme não tem esse direcionamento. O filme mostra. Eu acho que nós todos somos um hoje. A gente é um planeta. E sabe qual é o legal? Porque mostra muito o Rio de Janeiro antigo, mostra muito como era a cultura, como era a arte. E graças às travestis, às drags, enfim, às trans, a gente teve também um teatro de revista, né, que eram musicais, que alimentaram muito na época da ditadura a nossa arte, dentro do teatro, não no cinema. Então aguardem, né, O Terceiro Sexo, inclusive, só finalizando, só fechando um pouquinho. O Haddad está falando para você assistir e depois falar para ele o que você achou. Vou falar com o maior prazer, Haddad. Inclusive, vou te seguir no Instagram para a gente trocar figurinhas, porque eu acho que é bem por aí. Outra grande atriz, estou vendo aqui, que acabou de entrar, Neiva Cristal, que mora aí no Rio. Como? Desculpa. Não, é que a minha tia falou, Rogério é uma pessoa de pleno valor, é isso aí. Super. Jaqueline é sua tia. Já vou chamar de Jaque, porque você sabe que baiano é espaçoso. Vou mandar assim, ó, beijo, Jaque, ó, pessoa que já tá, ó, super íntimo, mas já tô super. O que eu senti no teaser, não assisti ainda, mas é que elas se sentem muito invisíveis dentro da sociedade. E você percebe isso, tem uma hora no teaser desse seu trabalho que a gente vê a necessidade da visibilidade que elas precisariam ter, que ainda não tem. As pessoas trans e os travestis. Sabe o que acontece? A gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Como assim eu nasci homem e me identifico como mulher? Como assim eu nasci mulher e me identifico como homem? A gente tem essa dificuldade. A ideia toda surgiu porque eu, como fotógrafo, fui fotografar a Jéssica Beyoncé. E a Jéssica é uma trans. E a Jéssica, ela acabou se tornando uma amiga, porque ela fazia vários ensaios comigo, que ela sempre amou, né? Mostrar a cara dela que é linda. E aí a Jéssica, Vinícius, não sei o quê. E aí a gente foi se tornando amigo. E aí, um dia, passeando no shopping, eu falei, Jéssica, vamos encontrar no shopping, a gente almoçar? Vamos. E aí, nisso de me encontrar com ela no shopping, eu andando com ela, as pessoas começaram a agredir. Passava essa qualquer fanta. Isso daí é propaganda enganosa. Aí eu comecei a ver que as pessoas, elas ofendiam naturalmente, elas tinham uma necessidade. Tipo, gratuitamente. Gratuitamente, porque acho que tudo que é aquilo que ameaça a gente, que assusta, a gente ataca. Então, são pessoas que de alguma maneira se sentem incomodadas. Ok, cada um no seu quadrado, portanto que você respeite o meu espaço. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou fazer um documentário falando sobre isso, porque hoje em dia a travesti, principalmente, ela é vista como uma pessoa que vive à margem, né, marginalizada. Então, ela vai trabalhar no salão de beleza, ou ela vai fazer programa na pista, ou ela vai estar dentro de um universo bem específico de LGBT. E uma pessoa que não frequenta esses lugares, como uma pessoa dessa vai conhecer a realidade
Então foi quando a gente começou a criar uma linguagem para mostrar o dia a dia, não de uma maneira dramática, tipo, ai, olha, ela é a Jéssica que roda a bolsinha, essa daqui é a Tiffany que roda a bolsinha. Não, a gente quer mostrar o dia a dia de uma pessoa. Para fazer com que as pessoas entendam ela e por que não você pode poder conhecer um pouco dessa realidade, entender? Porque hoje em dia você tem pessoas que não são binárias, que não se identificam nem com homem nem com mulher. Tem gente que nasce igual se eu fosse você. Eu sou homem, mas eu me vejo mulher. Tem mulher que se vê como homem. Quem sou eu para julgar, para falar, você está errado, olha, isso daí não é certo, isso daí é errado. Quem sou eu para falar? Quem é a gente para ajudar? Cada um faz o seu. Eu posso não querer aceitar, aí é um direito meu. Agora, Mas respeitar é obrigação. Justamente. Então, esse foi o grande ponto, entendeu? E aí foi quando surgiu o documentário, a Kátia e eu dirigimos, viajamos, entrevistamos várias pessoas, infelizmente algumas já se foram, como a Rogéria, como a Luana Muniz. E foi tão cedo, né? A Rogéria foi tão... Aliás, todos vão tão cedo, gente. Justamente. E aí, obrigado, tio. E aí é isso, assim, sabe? A gente acabou tendo muitas dificuldades na edição do material, porque é um material meio complexo para entender. E, ao mesmo tempo, para a gente foi uma grande evolução de vida, poder estar vivenciando, e conhecendo e experimentando, sabe, essa troca. E aí é isso, assim. Documentário, infelizmente, não é... Ninguém vê documentário no cinema, né? Ninguém fala, eu vejo. Eu vejo e adoro. Esse das divas é incrível. Mas é porque, infelizmente, o brasileiro não tem hábito de ver filmes brasileiros no cinema. Quem tem hábito de ver filme brasileiro no cinema, coloca aí a mãozinha assim, que eu quero ver. Porque se eu tenho um filme americano e um filme brasileiro, eu vou ver o filme americano. Infelizmente, a gente tem... eu acho que o Thiago Trindade, mais cedo, quando a gente estava começando a entrevista e falando sobre o assunto, eu também vejo. Mas ele falou sobre isso, ele colocou isso até como uma pergunta. Bom, o Instagram me deu 12 minutos, então eu tenho que usar esses 12 minutos da melhor maneira possível. Como eu disse, eu lhe falei, né? Que comigo o problema ia ser o contrário. E a gente usou, eu estou contando 10 e 15, que foi a hora que a gente começou. Então temos 12 minutos. Eu quero dizer também que existe um projeto massa do Vinícius. Enquanto isso, vai pensando, Vinícius, em 2 sugestões que eu já pensei aqui nas minhas, para a gente mandar para a galera assistir no Netflix. Acho que Netflix, em algum lugar que seja fácil, além do filme da Rogéria, que você já deu, mais 2. Vá pensando aí, porque eu já pensei na minha. Mas eu quero falar também para vocês que tem uma websérie com a Narjara Tureta, que o Vinícius dirigiu, que é no YouTube que a gente encontra, não é isso, Vinícius? Isso. Eu não encontrei. Procura como. É só colocar em mim websérie. A pessoa que fica aqui, ó. O meu não é nem mais caneta, é piloto, diga. Okay? Ou então você escreve videocom7.com.br, que é o meu site, e lá você vai ver a série dela e vai ver outras séries que estão na rede de webséries. Como é o nome da série? Eu criei um site, videocom7.com.br. O nome da série é esse, menino? Não, o nome da série é Em Mim. Em Mim. Em Mim. Isso. Self. Em Mim. Aí, isso. Eu criei o videocom7.com.br porque, assim, o que acontece? As pessoas hoje em dia entram no YouTube para ver... vários assuntos de entretenimento. E, entre esses entretenimentos, a gente tem a websérie. Então, as pessoas acabam ficando perdidas em ver conteúdos. Então, eu falei, eu vou criar tipo um Netflix de webséries. E aí, vou colocar as webséries que estão no YouTube, porque aí você vai lá para assistir a minha série, mas aí você vai ver uma outra websérie, e aí você vai mergulhar no universo de websérie, que esse é o futuro. Esse é o futuro. As pessoas daqui a pouco estão fazendo lives ao invés de programas na TV. Já estamos fazendo um programa aqui, meu filho. A ideia já é essa. Então, o cenário já vai chegar. As pessoas estão fazendo daqui a pouco mais webséries, porque a internet ela tem essa de bom. Ela é uma democracia, ela é uma vitrine. Então, é um lugar onde você pode colocar o que você quer
E se for bom, vai fazer um sucesso. Fica. E aí é que Exatamente. tá, você não precisa de muito, porque se você tem um bom material, uma coisa sólida, as pessoas vão amar e vão querer, entendeu? Então isso que é legal. Então, assim, aproveitar, usar isso como uma ferramenta positiva para você fazer a sua construção. Como, por exemplo, Porta dos Fundos, que foi um projeto de humor e que se formalizou e que se tornou uma coisa tão grandiosa. Hoje eles têm prédios, hoje eles contratam, eles geram empregos, existem filmes, existem produtos, e por aí você vai vendo que é O isso. pessoal está perguntando aonde acha a websérie. A gente fala no YouTube. No YouTube tem a websérie Isso. com Narjara Tureta. Aproveitando e já Eu anunciando coloquei aí, que a, videoconcept.com. isso, que a Narjara Tureta vai estar aqui na próxima quarta-feira, 10 horas da noite, sendo nossa entrevistada. E a gente vai falar melhor sobre a experiência dela com o Vinícius, enfim, carreira. Mas a gente vai fazer, eu combinei com a Narjara, fazer perguntas a ela que ela nunca respondeu. Coisas diferentes para que a gente possa reinventar, fazer uma reinvenção das entrevistas. Foi um pedido dela, inclusive, que eu super aceitei, achei massa. Vamos às nossas sugestões, Vini. Começa com a sua, que é o convidado. O que é que a galera Sugestão pode do assistir de filme? bom? Dois Coelhos, já viram? Vou anotar. Onde? Netflix, é? Não tá. Que estejam no Netflix. Né? De preferência para poder facilitar para o povo, né? YouTube, Netflix, qualquer coisa. Algo que seja, que as pessoas possam ver Não, agora na Dois quarentena e Coelhos ficarem você melhor. encontra no YouTube, você encontra na Netflix. Então, tá Acho que tá no valendo. Netflix. Dois coelhos. Eu anotei Olga, 2 filhos, viu? Central do Brasil. 2 coelhos eu nunca vi, eu vou ver. 2 coelhos, Central do Brasil. Eu Esse acho filme fantástico. é maravilhoso. Dois Coelhos, você vai entender Olga o também filme vi. nos 2 últimos minutos do filme. É Ave um Maria. Então, quebra-cabeça. gente. Eita, será que eu sou tão inteligente para isso, gente? Eu tenho dificuldade. Eu tive dificuldade com Matrix, não vou mentir que meia hora depois eu já tinha desistido do filme, hein? Mas tudo bem, vou tentar, Vini, depois qualquer coisa você me explica, beleza? Agora as minhas. Eu botei 2 por causa do tempo. Prisioneiro da Cela 7, Netflix. Incrível, eu aposto Você que falou esse de filme brasileiro ou de filme normal? Filme normal. Olha aí, de filme Não, qualquer americano. filme. Não, você falou. Foi bom porque você falou dos nacionais. Eu vou falar dos que não são nacionais. Aí fica tudo certo. Então tem um O filme que que vocês precisam assistir. É o filme da minha vida. Peixe Grande. Do Tim Burton. maravilhoso. Big Nem vou Fish. precisar anotar porque eu Tem vi. no Netflix. Peixe Grande. Assistam esse filme, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente precisa viajar um pouco, sonhar, trabalhar o lúdico. É importante nesse momento a gente trazer o lúdico para a nossa vida. Quem puder desenhar, quem puder pintar, fazer trabalhos manuais, façam, porque é importante a gente resgatar essa criança. E eu, então, vou sugerir Prisioneiro da Cela 7, que eu acho que é um filme que vai deixar você. Parece que é pesado, e depois ele deixa uma mensagem que você fica embalado pela mensagem. E Nada Ortodoxa, que é uma série de 4 capítulos só da Netflix também, que dá essa mesma sensação. Eu deixo essas 2 de sugestão e tô aqui Mas é muito embolado. triste. Eu não gostei muito de roteiro do Milagre da Cela 7, porque eu achei muito melodramático. Eu tenho uma dificuldade Mas é com uma história real, né? Então, mas eu achei melodramático. Um filme muito bom também é Parasita. Quem puder assistir, assista. Parasita ganhou, meu filho, ganhou todos os Oscars possíveis. Maravilhoso. Parasita Isso aí, é Jesus, fazer incrível. comidas criativas, é o momento da gente brincar, gente. Brincar de ser criança. Vini, uma coisa que eu não posso deixar de falar, até que eu pule o Stalker, poxa, eu queria tanto fazer o Stalker com você. Você é o último convidado. Tipo, poderia fazer uma chamada de novo só para fazer o Stalker. Mas enfim, é você que decide. Eu quero falar do Quarentena, um projeto rapidinho, porque você eu lhe falei que eu ia ter dificuldade de entrevistar você, porque são muitas coisas. Já pulei várias perguntas, você não tem noção. Fale um pouquinho sobre Quarentena, um projeto.
Quarentena é um projeto, assim, eu tenho um Instagram, eu tenho vários Instagrams, né? Eu tenho um Instagram onde eu faço minhas fotos, que eu chamo meu projeto de Liberte, que tem o propósito de trazer às pessoas essa liberdade, porque hoje em dia a gente usa filtros, a gente usa milhões de coisas e não se aceita muito do jeito que a gente é, porque a gente não enxerga a nossa beleza interior da maneira que deveria enxergar. Não quero, eu tô falando muito de maneira resumida, tá? Só para você entender. E aí eu tenho um outro projeto, que é o Instagram, onde eu faço minhas fotos artísticas. E aí eu falei, eu Isso. vou pegar esse Que eu participei, Instagram inclusive, do projeto. isso, aí eu falei, eu vou pegar meus projetos artísticos e vou fazer o projeto Quarentena. Então eu mandei para vários amigos e a galera também foi espalhando do mundo inteiro, tem gente de todos os lugares, quase, só não tem do Japão ainda. E aí eu falei, manda uma foto onde você possa traduzir um pouco do momento que você está vivendo, colocando um poema, uma frase, um sentimento, para a gente compartilhar um pouco, porque nós entendemos agora que nós, seres humanos, não nascemos para viver nos sonhos. A gente necessita do coletivo. Então, a gente necessita dessa troca. Só que a quarentena, ela está limitando um pouco essa troca física, então é virtual. Então, foi uma maneira da gente tentar fazer essa troca. Então, tem gente que colocou uma foto de comida, tem gente que colocou uma foto dançando, tem gente que colocou uma foto na fogueira, e cada um está colocando os seus sentimentos. Então, é uma maneira também terapêutica da gente compartilhar um pouco. Então, quem puder, quarentena.projeto, vai lá, manda uma foto via direct. Acessa. E aí a ideia, posteriormente, quando passar essa quarentena, é de fazer uma exposição, quem sabe, um trabalho onde a gente possa unir um pouco do ponto de vista de cada pessoa desse planeta e contar um pouco das suas histórias. Enfim, É maravilhoso, eu adorei participar, porque então a assim, eu gente vi uma cria milhares de coisas. É muito plural o Quarentena, um projeto, tem de tudo ali. Visitem o Instagram e façam fotos, manda para Vinícius no direct. Quem sabe a sua foto vai estar lá. E, enfim, eu participei, adorei. Eu agora quero música para a gente finalizar, porque eu estou bem preocupado com o tempo. Tem quanto tempo aí? Temos 4 minutos. Ah, então tá, a música tem 3. Gente, eu vou falar rapidinho. Quero primeiramente agradecer a você pelo convite, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Compartilhando. Agradecer a todos que estiveram online, que já saíram, que voltaram, que estão colocando seus comentários. Desculpa não poder responder e falar muita coisa, porque acaba passando rápido. Entendeu, Hernani? E a culpa é minha, porque pergunto muito. Isso. Não, você não imagina. Mas eu vou cantar uma música que foi inspirada na Lady Gaga, porque eu gosto muito do trabalho dela. A Lady Gaga eu me identifico muito porque ela é cantora, ela é empresária, ela é produtora. Então ela é um pouco desse artístico do mundo de hoje, né? Ela é multifacetas. E eu acho que é uma música também que deixa um pouco para a gente essa esperança de dias melhores que vão vir, da gente trazer essa alegria, forçar vir essa alegria para a gente não enlouquecer. E se enlouquecer, voltar depois. Então, vou cantar para você agora. Se por acaso eu me despedir durante, é por conta do tempo, tá? Você olha para mim. A gente faz uma coisa bem emocionante. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doloridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Então você que está agora em casa,
Feche seus olhos ou pensa em coisas boas. Porque essas energias, elas são ótimas pra gente. E sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doloridos. Sorri, vai mentindo a tua dor e anotar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri. Agora, Olha, todo mundo. Sorri. ai meu Deus, não tinha uma forma mais linda de terminar a noite. Que a gente possa sorrir de todas as formas. Vini, meu querido, muito obrigado. Obrigado a essa galera que ficou comigo, muitos até desde as 18 horas até agora, outros que passearam durante aqui esse Zona Zen. Você só nos deu alegria nessa noite. Obrigado. É isso que importa. Vamos sorrir, vamos ter esperança, pedir para que nada aconteça com a gente, se acontecer, que a gente possa ter forças e mandar também para as pessoas que agora não estão sorrindo. E entender que tudo que está acontecendo é para que a gente possa ter um mundo melhor. Namastê. Muito obrigado. Namastê.